Hoje eu vou falar sobre um filme de terror que é um dos mais pesados que eu assisti em toda a minha vida, mas não pelo que você tá pensando, talvez. Mas ao longo do vídeo você vai entender o porquê. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e esse é o Analisando Horrores. Lançado em 2025, Faça Ela Voltar é um dos filmes de terror da produtora A24, conhecida por diversos sucessos, que nem Pearl, Maxine, X, A Marca da Morte, entre outros. Esse filme ele acabou de ser lançado aqui no Brasil, mas faz um tempo já que ele foi lançado lá nos Estados Unidos, e eu assisti ele legendado. Mas isso não impediu eu de absorver cada camada desse filme. E nossa, que filme tenso de falar. O filme foca na perda e em quão longe você iria para trazer alguém que você ama de volta. Na trama temos dois adolescentes, o Andy é o mais velho, né? E a Piper é a mais nova, ela tem deficiência visual. Um dia depois deles voltarem para a escola, eles encontram o pai deles morto no banheiro. Mano, é uma cena muito chocante, sabe? Porque aparentemente ele tava tomando banho e ele caiu e bateu a cabeça. Só que o filme ele é bem explícito, sabe? Como se você estivesse sentindo tudo que você tá vendo, sabe? Mano, o desespero dela, porque o irmão dela consegue ver toda a cena e ela não. Então ela toca no pai dela morto, tenta fazer ele reviver. Depois dessa perda familiar, eles são acolhidos por uma mãe adotiva. Aí, chegando lá na casa, tem toda uma atmosfera muito estranha, porque é uma casa no meio do nada. Tem o pequeno Olive, que também faz parte dessa nova configuração, dessa nova família. O Olive é um garoto muito estranho, que não fala nada. A Laura tinha uma filha que também tinha deficiência visual. Um dia essa menina se afogou na piscina. E aí ela fala, né, que o menino parou de falar desde essa perda que eles tiveram, né? Como eu já falei, né, o Oliver é um garoto muito estranho, porque ele não fala nada, ele só fica te encarando assim, ó. Ao longo do filme a gente descobre que o Oliver, ele tem uma entidade dentro dele, porque a Laura tem um plano sombrio para fazer um ritual macabro, trazer a filha dela de volta à vida, para transferir a alma da filha dela morta pro corpo da Piper. Aí depois que a Laura, ela perde a Kate, ela trabalhava num negócio de adoção, o mesmo que ela adotou a Piper. Ela achou umas fitas assim muito macabras. Me lembrou assim uma coisa meio O Chamado, sabe? Ah, não, mas conseguia ser pior. Tem um filme de terror que é só sobre fitas. A questão de tudo é que o Oliver, ele não se chama Oliver, ele não é esse irmão da Kate. A Laura, ela precisava de um corpo pra fazer a entidade entrar. Tipo, vamos dizer que é o demônio. Por conta da Laura já ter trabalhado de assistente social nesse lugar, todo mundo que conhece ela, nem que seja de vista, acha que ela é uma pessoa muito boa. Após eles começar a morar na casa da Laura, o Andy começa a se sentir excluído, porque o Andy, ele tem toda uma bagagem emocional desde a época que ele morava com o pai dele. Ele é filho de outro casamento, e só que não deu certo, separou, ele começou a morar só com o pai. Esse pai se casou com a mãe da Piper. Por conta dela ser deficiente visual, precisava dar uma atenção maior para aquela criança, o que fez com que o Andy se sentisse excluído, né? E aí ele conta até que teve um episódio, quando ele tinha 8 anos, ele conta pra Laura, ele chegou a bater na irmã dele mais nova, quando ele tinha 8 anos, porque o pai dele costumava agredir ele, bater nele. Ele sai da casa pra ver o lugar, né? Pra ver o quintal e tal, né? E o gato da Laura escapa. E ela, assim que ele escapa, ela fala, não deixa o gato sair e tal. Aí já começa uma coisa meio estranha, né? Tem uma piscina lá no quintal, mas ela não tem água. Quando o Andy tenta achar o gato pra ver, né? Onde que ele tá. O gato tá lá desesperado nos braços do Oliver. E o Oliver passa vários minutos encarando o Andy. A Piper não enxerga, ela não percebe essas coisas, essas nuances de estranheza sobre o lugar. Depois disso, vai se passando os dias, né? O Andy, ele começa a ter comportamentos estranhos que nem ele mesmo sabe explicar o porquê. Tipo, ele acorda mijado. Acontece o velório do pai deles. E, véi, tem uma cena muito perturbadora mesmo. Tipo assim, eu assistia o filme, eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? Aí a Laura fala pro Andy beijar o pai dele na boca. Uma pessoa morta. Obviamente o Andy nega, né? Aí a Laura fala, não, mas isso é um ritual de passagem pro espírito e tudo mais. Aí a própria Laura beija o cadáver.
Ai, ai, isso é só o estopim das coisas estranhas que acontecem nesse filme. Eles voltam pra casa, eles enchem a cara, né? Mano, duas crianças de menor. A Piper, que é mais nova que o Andy tem 17. A Piper deve ter, sei lá, uns 15, 14. E uma mulher velha, todo mundo enchendo a cara, bebendo, assim, até ficar muito bêbado mesmo, de cair. São crianças, velho, bebendo uísque e vodka. O conselho telar. O conselho telar. O conselho telar. Aí depois que todos dormem, né, a Laura vai dar um banho no Oliver. Ela vê que ele tá com o braço machucado, porque mais cedo ele ficou socando o vidro, até o ponto de rasgar, assim, o braço dele. Aí ela olha pro espelho, ela fala pro espírito que precisava de uma prova que ele estivesse dentro do Oliver. Aí ela olha pro espelho e ela vê o capiroto que ela invocou. Amanhece, o Andy acorda mijado de novo. Aí a gente descobre o porquê disso. Porque, na verdade, a Laura está fazendo em um potinho o xixi e jogando em cima dele. Pra que quando ele acordar, ele achar que é ele, mas na verdade é a doida da Laura o tempo todo. A Laura fala pra Piper, né, que no dia anterior o Andy ficou muito agressivo. O Andy tava mandando mensagem pra um amigo dele. E na mensagem ele fala, o Oliver é estranho assim, pra caramba. E aí a Laura pega o celular dele e vê as mensagens. Ele fica nervoso e toma o celular da mão dela. E aí ela vê essa mensagem, né? Aí já fica um clima estranho, né? Ela fica assim, você acha que o meu filho é esquisito? Quando o Andy vai tomar banho, ele começa a ver o pai dele morto no banheiro. Porque o banheiro é um gatilho pra ele, né? Porque assim, quando você presencia uma coisa tão pesada quanto a morte, ainda mais a morte de um ente querido, isso cria tipo um transtorno pós-traumático na pessoa, sabe? Uma espécie disso. Você fica relembrando a mesma coisa por vários meses e até anos. Então o Andy, ele toma banho no quintal, em uma torneira, e ele vê o Oliver na janela, batendo na janela assim. Nessa parte, a Laura tinha saído de casa com a Piper, então ela deixou o Andy responsável pelo Oliver, de certa forma, só tava eles dois na casa. Aí o Oliver fica batendo na janela, porque o capeta tá lá, comendo a mosca e tudo que vê pela frente. Ele percebe que o Oliver fica trancado no quarto, mas ele não entende muito por que a Laura tranca o próprio filho no quarto. Aí ele arromba a porta do quarto e leva o Oliver pra cozinha pra ele comer alguma coisa. Ele tenta se comunicar com o menino, mas o menino não fala, então ele pede para o menino escrever algo no papel. Mas aí acontece algo. Quando ele corta a fruta e dá pro Oliver comer, ele espeta assim com a faca e dá pro Oliver comer. Nessa parte, o Oliver come a fruta e ele começa a mastigar a faca. Nossa, é uma cena, assim, muito sangrenta, muito pesada, assim. Dá gastura assistir esse filme, sério. Dá agonia, sabe? Começa a rasgar a boca dele com a faca e... Nossa, velho. Aí o Andy pega o Oliver no colo, sai correndo pra entrar no carro e levar ele pro hospital. Quando ele ultrapassa o limite do círculo do ritual, ele começa a gritar. Quando a pessoa sai, o demônio sai também da pessoa, né? Quando ela sai desse círculo. E nisso a pessoa começa a sentir muita dor. A Laura chega e leva o Oliver de volta pro quarto. Só que o Andy fica pensando, o Oliver pediu, me ajude. Aí ele ficou com isso na cabeça. Aí a Laura vai lá, tranca ele no quarto pra fazer o demônio voltar. Aí o Andy vai tomar banho de novo, dessa vez com roupas dentro do banheiro. Ele começa a ver o pai dele de novo, só que de uma forma diferente. O pai dele tá em pé, olhando pra ele do box. Escuta o pai dele dizer que ele vai morrer na chuva. Então o Andy escorrega e desmaia ali mesmo no banheiro. Quando ele acorda, ele já não tá mais dentro da casa. Ele tá em uma espécie de hospital. Eu passei esse filme todo achando que a Laura, ela estava envolvida tipo numa seita de ritual e que todos os personagens que aparecessem, fora os protagonistas, se achar que seriam personagens que faziam parte dessa seita de ritual. Já que tinha outras pessoas nas fitas fazendo o que a Laura estava fazendo, então eu fiquei achando que seria um grupo ajudando ela. Então eu achava suspeito, mas realmente era um hospital. Então a chuva começa e daqui pra frente ela não vai mais parar ao longo do filme. A gente vê a Laura querendo que a Piper seja imagens semelhantes à filha dela falecida, fazendo com que a Piper durma no quarto da falecida filha dela, use roupas da filha dela, coloque o penteado de cabelo igual.
A gente vê ela fazendo o Andy ficar louco. Porque ninguém acredita no Andy, entendeu? Ninguém acredita nele. E ele tá começando até a duvidar de si mesmo. Ele tá pensando, será que eu realmente não estou louco? O Andy fica mais tempo no hospital, né? Por causa que eles estão vendo se realmente está tudo bem com ele, porque ele tá tendo um comportamento muito agressivo. E tem outra cena bizarra da Laura fazendo a Piper tocar no cadáver da filha dela morta, no freezer. Já que a Piper não podia ver, né? Ela não iria desconfiar do que ela está tocando. Então, o Andy volta para casa. E nessa noite que ele dorme lá, a Laura vai até o quarto da Piper, dá um soco no rosto dela. Ela tinha usado o desodorante que ela deu pro Andy. Então, fez a Piper acreditar que realmente foi o Andy que fez aquilo, de bater na Piper. No dia seguinte, ela já estava com tudo armado, né, para fazer o Andy parecer o vilão da história. O Andy fica nervoso, o que faz parecer que tudo que a Laura falou pra Piper é verdade. Aí ele parte para cima da Laura e soca a parede. Ele tenta ir embora com a Piper, mas ela já não quer ficar perto dele, né, porque tá com medo dele. Aqui já fazia 1 hora de filme, então esse filme de terror, ele é tenso porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende grande parte do filme. E a gente vai pensando que não está acontecendo nada de fato, que parece que está sendo um filme meio parado com cenas de suspense, porque a gente acompanha o que os personagens da Andy e da Piper sentem em relação ao luto e tal. Aí tem essas cenas bizarras que eu te falei, mas fica tudo meio no ar, tipo, não é muito explicado. A gente fica o tempo todo pensando que algo irá acontecer. Aí a gente fica na ansiedade, né? Aí o Andy vai embora da casa da Laura, ele vai até a assistente social, que foi responsável pela adoção deles, né? Enquanto ele estava lá esperando a Wendy, né, a assistente, ele vê um cartaz com o rosto do Oliver. E ele descobre o verdadeiro nome do menino, que é Connor. Ele descobre lá que o menino tá desaparecido e tal. Aí corta pra cena da Laura levando a Piper pra um lugar que é tipo pra PCDs e tal, né? Fazerem esporte. Aí deixa a Piper lá pra ter uma aula e tal. E ela volta pra casa dela. Aí o Andy conta tudo pra Wendy, mas ela não acredita em nada. Porém, mesmo assim, ela resolve ir na casa da Laura. Quando a Laura volta para casa, a casa tá destruída, porque o demônio que tá no corpo do Oliver comeu tudo e quebrou tudo da casa dela. Ele começa a ir para cima dela, morde o braço dela, arranca o pedaço do braço dela, corre, se tranca no quarto, aí mostra o demônio comendo a mesa de madeira. Mano, é uma cena assim. Mostra ele comendo lá a mesa de madeira e o próprio braço. Ele começa assim, coisar assim. Nossa, é uma cena. Aí a Laura sai do quarto e vê o Oliver na chuva. Aí tem uma cena meio ritual, sabe? Ela fica fazendo círculos assim com o próprio sangue dela, porque ela tá machucada no braço, né? Andy e a assistente chegam na casa da Laura, né? Mas nessa parte ela já tinha arrumado a casa rapidamente. Só que aí o braço da Laura tá sangrando, né? Aí ela passa o braço assim no rosto, tipo, ela nem lembra que o braço dela tá sangrando, e a gente percebe que tem algo errado. A gente sai do carro e ele começa a andar lá na casa, né, porque ele tava com medo de algo acontecer com a Wendy e tudo mais, né, naquele quartinho de madeira no quintal, e ele vê o demônio comendo o rosto do cadáver da filha falecida da Laura. Eles tentam escapar, só que a Laura vai lá com o carro e atropela eles enquanto eles estão correndo. A Wendy morre na hora, só que o Andy não. Aí a Laura percebe, pega a cara dele assim e afoga ele na lama. Eu comecei a achar que ia dar tudo errado nessa história. A Laura vai buscar a Piper nesse lugar, né? A menina não percebe, porque eu já falei 1000 vezes, né? Ela não consegue enxergar. E tipo assim, ela não percebe, mas a gente como telespectador percebe as nuances, né? Que tipo, o vidro do carro da Laura tá quebrado por causa do atropelamento, né? Piper chega na casa, né? E o demônio começa a imitar a voz do Andy. Aí ela começa a procurar ele pela casa e ela começa a tocar assim no rosto do demônio. Só que ela percebe que não é o irmão dela, né? É uma coisa muito estranha. É porque
tá com vários machucados e tal, né? Ela percebe que tem algo estranho, né? Aí ela sai correndo, se tranca no banheiro, porque nesse momento ela já tinha tido um confronto com a Laura, né? Quando ela percebeu que ela não estava tocando o irmão dela, que ela estava tocando o Oliver, aí a Laura fala umas coisas estranhas, ela corre, se tranca no banheiro para fugir da Laura, e aí ela acha o irmão dela morto ali. E a Laura destranca a porta, conta o plano dela, conta tudo o que ela estava planejando durante todo esse tempo, que era recriar a morte da filha dela para que o espírito da filha dela entre na Piper. A Piper joga algo na cara dela, sai correndo, mas aí ela bate a cara dela na porta de vidro. Mano, como é difícil ser cega nesse filme, meu Deus. Ela leva o corpo da Piper desacordado até a piscina e tenta afogar ela várias vezes, enquanto o demônio tá lá, né, na piscina esperando sua vez. Nessa parte, minha câmera parou de gravar. Piper consegue força pela última vez para tirar a cabeça dela da água e gritar "mãe", e a Laura para de afogá-la imediatamente. A Piper sai correndo e o demônio vai atrás dela. Ela chuta ele e ela cai no limite do círculo, corre até a estrada e um carro para ela. O demônio sai do círculo, porque até o demônio desistiu nessa parte do filme. O corpo da criança começa a sofrer no chão. Na última cena do filme, a gente vê a Laura abraçada com o cadáver da filha dela dentro da água, dando a entender que ela se afogou lá junto com o corpo. A polícia chega lá, não sei como eles souberam do que estava acontecendo, mas eles chegam lá e acham o Connor e ele diz o seu nome verdadeiro, o que faz a gente entender que a entidade saiu sim do corpo dele. Esse é o segundo filme dos irmãos de diretores. O primeiro foi Fale Comigo, de 2022, que é um filme muito bom também. As gravações desse filme começaram em junho de 2024 e foram concluídas em apenas 41 dias, então foi um filme bem rápido de fazer. A atriz que faz a Piper, Sawyer, de 14 anos, ela estreou profissionalmente no cinema, né? Esse foi o primeiro papel dela de atriz e ela conseguiu esse papel graças à mãe dela. A mãe dela viu o anúncio de cast no Facebook. A atriz, ela compartilha com a Piper a condição de visão reduzida. Ela tem duas doenças. Segundo os diretores, Faça Ela Voltar e Fale Comigo compartilha do mesmo universo, o que pode indicar uma expansão desse universo em futuros filmes. Eles estavam falando de fazer Fale Comigo 2. Com um orçamento estimado em 15 milhões de dólares, o longa já arrecadou mais que o dobro desse valor, somente na venda deles lá nos Estados Unidos, né? Segundo o diretor Danny, que é um dos irmãos, o gatilho principal da história, ou seja, a morte da filha da Laura, ela é inspirada pela perda real dos diretores, a morte do filho de 2 anos de uma prima deles no hospital. Além dessa experiência deles com a morte, eles também tiveram outra experiência, que foi a morte de um amigo deles dois, que era bem próximo deles, que acabou falecendo com 23 anos, e ele faleceu durante a pré-produção do longa, o que afetou, assim, a visão do diretor sobre a história e tudo mais, né? Eu gostei do filme, ele é bem impactante, ainda mais pra mim, que tem todo esse gatilho com luto, né? Porque, pra quem não sabe, eu acabei perdendo meu pai há 1 ano atrás, em julho, e foi uma coisa bem traumática pra mim, porque assim como os adolescentes do filme, da história, eu também vi ele morrer, e isso causou uma marca, assim, irrecuperável em mim. Isso causa, em qualquer pessoa que tem esse tipo de experiência, é uma marca que você carrega na alma e na mente pelo resto da vida. Além dos elementos de terror da história, ele é um filme que carrega toda essa carga emocional, né? Porque meio que você entende, né, a motivação de cada personagem, sabe? Se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Não esquece de deixar o like, se inscrever e não perder o próximo Analisando Horrores aqui no canal. Eu sou a Lilia e esse é o Cadáver Frio. Eu esqueci de me apresentar, né, no começo do vídeo. Eu vou deixar aqui a playlist do Analisando Horrores para você assistir. Tchau.